Glória a Deus. Oração em favor de Rogério dos Santos Moreira, Alessandra, Micaele, Danilo de Carvalho, Luiz Rodrigues dos Anjos, Osmar de Carvalho Cardoso, Fernando Ferreira e família, Eurípides Jerônimo Soares. Oração em favor de Silvia, Conquisto no Ovário. Irmã Júlia, em Portugal, pede oração pela vida escolar. E que Deus abençoe o nosso pastor. Agradecemos a Deus por mais um ano Deus tem concedido ao pastor Osmar no dia de hoje. E também estou grato a Deus, juntamente com a minha filha, meu filho, pela vida da irmã Cidinha, que Deus deu mais um ano de vida ontem. A nossa oração. E oração por esta peça de roupa. Senhor Deus, Tu és o autor da vida. Tudo quanto tem fôlego provém de Ti, e todas as coisas, visíveis e invisíveis. Tu és maravilhoso, Pai. O Senhor nos amou desde a eternidade e tem manifestado este sublime amor em nossa vida, deixando-nos conhecer a sua excelsa glória, o seu maravilhoso poder em nossa vida. Nós apresentamos a Ti estas vidas, Senhor. Cada qual tem uma necessidade e o Senhor conhece todas. E o Senhor é o que pode dissipar o mal de cada vida. O Senhor já tem feito isso através do Calvário. Nós abençoamos estas vidas, Pai. Te agradeço pela vida da minha esposa e agradeço também pela vida de nosso pastor. Como ovelhas do Senhor, do seu aprisco, reconhecemos onde o Senhor tem trabalhado, através do quíntuplo de Efésios, trazendo sobre nós o ministério pastoral e, por que não dizer, Pai, o ministério de mestre, porque Tu és o mestre e tem tomado este homem para assim nos abençoar. Aceita a nossa gratidão, Pai. Nós apresentamos esta peça de roupa. Irmão Messias pede pela filha dele, Pai, Tamares. Não temos como recorrer, não temos recurso, porque estas coisas não são naturais. Posso me lembrar daquele dia, Pai, quando o Senhor disse para o profeta, quando aquela menina ia sair para tocar rock, e o Senhor, Ele pegou a correia para tomar ou aplicar-lhe uma surra, e o Senhor trouxe a repreensão a ele. Se ela estivesse morrendo, o que faria? Encomendaria ao Senhor, disse o nosso irmão Brana, Pai. E é isto que o irmão Messias está fazendo nesta noite, encomendando em Tuas mãos a vida da Tamares, para que ela seja guardada e abençoada por Ti, e todo vozerio de demônios que vem atrapalhando esta vida seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Bendito és Tu, Senhor, que fizeste os céus e a terra e as belezas que podemos contemplar com os nossos olhos. Bendito és Tu, Senhor, que nos fez como Teus filhos, herdeiros do Teu reino de esplendor. Te rendo graças pela Tua misericórdia.
teus pés, quero estar eternamente a te adorar, contemplar o teu semblante, é o meu sonho adorado, e gozar das maravilhas celestiais. Esta esperança eu coloco em tuas mãos, sem duvidar desse poder de Salvador. Meu coração é radiante de alegria, porque minha alma já descansa no Senhor. Bendito és tu, Senhor, que nos fez como teus filhos, herdeiros do teu reino de esplendor. Te rendo graças pela tua misericórdia. Tu és o Deus vivo e eu quero te exaltar. Não permitiste que eu perdesse a minha alma. Só o teu nome tem poder de nos salvar. Amém. I forget how many was fulfilled in the last 7 or 8 hours of his life. Cerca de... Eu me esqueço quantas foram cumpridas nas últimas 7 ou 8 horas de sua vida. All that prophet said perfectly. Tudo o que os profetas disseram perfeitamente. If I prophesied today that a certain thing would happen in a year from now, maybe I got 20% chance for it to happen, whether it's right or wrong. Se eu profetizasse hoje que uma certa coisa aconteceria daqui a um ano, talvez eu tivesse uma chance de 20% para que acontecesse, quer seja certo ou errado. And if I predicted that would happen, it didn't say when, I got a smaller percent. Se eu predissesse quando aconteceria, isso me dá uma mensagem menor. If I predicted when it would happen, it gives me a smaller margin. Se eu predissesse o lugar em que aconteceria, isso me dá uma margem ainda menor. If I predicted a place that happened, it gives it still a smaller margin. Se eu predissesse o lugar em que aconteceria, isso dá uma margem ainda menor. If I predicted who it would be on, then I still got about 100,000 of a margin it ever coming to pass if it's not true. Se eu predissesse sobre quem seria, então eu ainda tenho aproximadamente 100 milésimos de margem de que alguma vez isso aconteça, se não for verdade. And every word, hallelujah, that was told of that Messiah was fulfilled to the letter. E cada palavra, aleluia, que foi escrita daquele Messias, foi cumprida ao pé da letra. Even the one... Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler aos Romanos, capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
Grande Criador, te damos graças, porque Tu és o mesmo e sempre está pronto a ajudar o Seu povo. Cremos que a Sua palavra está como proteção para cada eleito. Sabemos desta verdade. Continue manifestando este poder, dando-nos unção, inspiração para falar desta verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Temos comentado muito sobre isto e mais uma vez eu quero falar a fé dos trovões. Muito bem, tudo depende de fé e a gente tem que estar bem estabelecido em uma fé que hoje tem efeito, que tem fé que não tem efeito, tem o dia daquela fé exercer efeito, tem dia que ela não vai exercer, dia quer dizer tempo, era. Então, nós temos que saber qual fé que tem efeito hoje. Que você pode dizer, eu sou um homem cheio de fé, mas não é a fé que exerce efeito hoje para o cristão. Então, se não é, você vai ter uma fé, ninguém vai poder duvidar, e vai operar milagres, maravilhas através desta fé, mas não é a fé que nós precisamos. Eu estou atrás de uma fé que me arrebate. Fé que cura, se eu falar que eu não tenho, se eu tenho e estou em busca da fé de rapto, porque essa fé de cura já está em mim. A fé de rapto, eu só tenho que descobri-la dentro de mim. Ela tem que estar aqui também. Eu quero esta, não quero ser enganado por qualquer fé, ainda que emotiva, que a fé faz muita coisa. Já pensou bem a fé parar o sol, remover montanha, curar paralíticos e tantas outras coisas mais. Daí dá sensação, emoção, dá para pular e rolar. Mas não é a fé que eu quero. Nem é a fé que o sétimo anjo pregou. Então nós queremos aquela fé que o sétimo anjo pregou. Alguém diz, o sétimo anjo teve fé que ressuscitou até morto. Não é a fé de rapto. Fé que ressuscita morto, que cura doente, que resolve problema, que cura um indivíduo de câncer. Não é a fé que eu quero. Eu quero uma fé de rapto. William Branham tinha esta fé e ele disse que esta daí não funcionava. Então eu quero a que funciona. Mas se uma fé que cura enfermo, que ressuscita morto, que levanta paralítico, e essa não funciona, então que fé? É a fé que você não importa com ela que eu quero. Exatamente esse tipo de fé. As pessoas nem importam com ela. Que eles querem uma fé que lhes dá nome, que lhes dá popularidade e que engrandeça seu nome e não o nome dele. E eu quero uma fé hoje que engrandeça o nome dele. Hoje quem tem uma fé de cura divina está engrandecendo a si próprio, como Moisés engrandeceu a si próprio e por isso ele não entrou em Canaã. E muita gente com esta fé que engrandece a si próprio, que faz grandes maravilhas, isto daí não vai te levar ao arrebatamento e você vai ficar como Moisés.
Alguém diz, mas já está bom ficar com Moisés, já está bom. Moisés não entrou em Canaã. Viu de longe, mas não entrou. Você não entra no rapto. Você vai ver o rapto de longe. Dá uma olhada assim. O que é isso daí? É a fé do rapto. Bonito, né, rapaz? Bonito, mas está longe. Você só está vendo a fé de longe, que vai levar no arrebatamento. Mas você não consegue. Moisés não conseguiu. Deus diz, com os seus olhos verás essa terra, mas os seus pés lá não pisarás. Agora, pergunta a William Branham nas mensagens, por que Moisés não foi lá? Porque ele glorificou a si próprio. Um homem que só glorificava a Deus. Um dia que ele falou a coisa errada, Deus não perdoou. Você vai ficar, você não vai entrar lá não. Mas ele é tipo de Cristo, é por isso mesmo, ele tem que dar lugar para o Espírito Santo. Entende? Ele tem que dar lugar. Então esse povo tem que dar lugar para o eleito. Eles não vão entrar, eles têm que dar lugar para o eleito. E são gente boníssima dentro da mensagem. Eles não estão nem fora da mensagem, eles estão dentro da mensagem. Mas eles têm que dar lugar para o Espírito Santo, que é o eleito hoje. Senão, olha, eu não quero esse tipo de fé que faz milagre, que até eu procurei muito isso daí, eu queria isso daí. Há muitos anos atrás, eu queria fazer muita coisa bonita, muitas maravilhas, para ver se chamava a atenção do povo, para eu dar uma mensagem para eles. Mas eu nunca consegui, nunca consegui. Deus não deixou eu ter, nem ser enganado com esta fé, que poderia me iludir como está iludindo os pregadores da mensagem. Se você disser que eles não têm fé, você mente. Eles têm fé, mas não é a fé de rapto. E eu não quero a fé que eles têm, eu quero a de rapto. Ei, glória, já estou começando a sentir religioso. Certo? Então, quando a gente vê isso aqui, de sorte que a fé é pelo ouvir. Da hora que me vê isso daqui, mas tem gente que não vai ter jeito de alcançar a fé de arrebatamento mesmo. Eles não escutam o CD. A fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eles pensam que ouvir a palavra de Deus é ouvir um CD de alguém lendo a Bíblia. Não. É pregar fé de rapto. A fé vem por ouvir. Agora, se você não para ouvir, como que vai alcançar essa fé? Não quer nem ouvir. Alguém diz, eu não quero nem ouvir esse CD. Ele está dizendo, eu não quero fé de trovões. Eu não quero ir no rapto. Então fica. Se você não quer, fica, porque eu não vou obrigar você a ouvir uma coisa feia que nem eu. E aquilo que eu tenho é muito bonito. Mas Deus usa sempre uma coisa feia para carregar um bonito. Deus usou Jesus para carregar a nossa salvação. E ele não tinha parecer nem formosura. Coisa mais esquisita que tinha. Ninguém queria ele. Eu fico pensando, ele já não era bonito, ainda montado no jumento. Se fosse montado pelo menos num cavalo de raça, aquela coisa bela. Agora que é jumentinho, aquela coisinha murcha. Não. Deus ainda usa isso para espantar mais as pessoas, diz, monta no jumento aí. E além do mais, vai lá e pega um jumento emprestado. Ele manda os discípulos, já vai lá e pega aquele jumento. Os discípulos foi e pegou mesmo. Pensa que eles fizeram cerimônia, mas tem que falar com o dono, não, vai lá e pega o jumento para mim, eu preciso dele. Foram lá e pegaram o jumento. Quem sabe o dono disse, isso daí é meu. O mestre precisa dele. Eles podiam dizer, mas o que eu tenho a ver que mestre precisa dele? O jumento é meu. Olha, quando Deus tem que pegar uma coisa, você quer emprestar ou não, ele te toma. E tem uma coisa, se você é do céu, é do arrebatamento, você quer ir ou não, ele te leva. Mas se não for, não adianta nem querer, não leva mesmo. Ele não vai levar. Certo? Agora, essas coisas são tremendas. Falar em fé dos trovões. Chega desse tipo de fé que o povo está correndo atrás, para ter nome, popularidade.
Chega desse tipo de fé. Eu quero esta fé que os outros correm de mim. Eles não correm para mim, eles correm de mim. Eu gosto desse tipo de fé. Quando você tem uma fé que todo mundo corre para você, isso é barata, percevejo e tanta coisa a mais, vem tudo assim, e é sapo, girino, vem tudo, e é difícil achar um peixe. Mas quando você tem uma fé que os outros não entendem, que os outros não querem nem ouvir, eles não vão obter isso nunca. Nós queremos que as pessoas obtenham esta fé, nós queremos levá-las no rapto, elas não vão. A fé é pelo ouvir. Se a fé nas simples coisas, na simples promessa de Deus, é pelo ouvir, pensa bem a fé dos trovões. O que é? Não precisa de ouvir. Tem pastor que diz para a igreja, nós não precisamos de 7 trovões. O povo da igreja é porque não tem eleição, porque senão eles diziam, pastor, tchau. O senhor não precisa de 7 trovões? Oi, eu estou atrás disso faz tempo, ainda não achei. Você disse que não precisa, então tchau, aqui nunca vai ter. Eu vou em busca disso. Não importa o que eu tenho que passar. Eu vou fazer como aquela mulher, já esquelética, esvaindo em sangue, já branca, perdendo a vida. Mas ela soube, tem um homem na cidade. E aquilo ali resolve o seu problema. Tem uma fé que chegou na cidade agora, chamada 7 trovões. Esta resolve o problema do rapto. A mulher, o profeta disse que ela já tinha gastado, já tinha vendido todas as granjas dela. Acabado com toda a riqueza. E o fluxo de sangue não parava. Mas ela teve uma fé. Ela disse, se eu apenas tocar na orla de suas vestes, ele não vai nem ficar sabendo. Vou chegar, tocar, já vou ser curado. Ele nem vai ficar sabendo. A fé era isso, só vou tocar. Mas ela não sabe que quando você toca com fé, aonde tem aquela fé, até enfraquece. Ela não sabia disso. E ela foi no meio da multidão e toca. Olha, tem hora que você toca num monte de gente, não sai nada. Toca em Pedro, não sai nada. Toca em Marcos, não sai nada. E vai tocando nos discípulos, não sai nada. Mas eles andam com Jesus, mas não sai nada. Você tem que tocar onde tem verdadeira fé para responder sua fé. Tem uma fé que responde sua fé. Tem um fundo clamando, então tem um fundo que responde. E se você clama por fé, tem que ter um fundo de fé em algum lugar para responder esta fé que clama dentro de você. E é isso que o profeta pregou, o fundo clamando ao fundo. Então, se tem um fundo dentro de nós que clama fé de arrebatamento, tem um lugar que você vai encontrar. E não é na luterana, wesleyana, pentecostal e nem na mensagem do profeta, primeira e segunda etapa. Você não encontra, você toca e sai vazio. Mas tem um lugar que se você apenas tocar, você vai receber esta fé de arrebatamento, que é fé dos trovões. É tocar nos selos revelados. Tocou, os selos são Cristo. Você tocou, vive. Tem que chegar ali. E a mulher tocou e escondeu. Você pode esconder que Deus te acha. Você pode ver que naquela multidão ele não preocupou com o povo que estava tocando nele, e até Pedro, quando Jesus diz, alguém me tocou. Pedro deve ter dado uma parada do mestre. O povo já crê que o senhor é louco. E agora, no meio de uma multidão dessa, todo mundo comprimindo e te tocando, empurrando para lá e para cá. O senhor diz, parou, alguém me tocou? Tem gente que toca em Jesus, empurra Jesus, mas Jesus não sente nada. Jesus não fala, não sente nada. Mas a hora que uma mulher tocou com fé, encostou só na roupa dele, ele sentiu uma fraqueza na hora, o irmão Brana sentia fraqueza. Jesus sentiu uma fraqueza na hora. E ele diz, alguém me tocou. Ele sentiu.
Talvez você sente, estou meio zonzo. Jesus sentiu o baque. O William Branham sentia isso aí também. Foi um toque. Alguém me tocou. Mestre, mas todo mundo te toca. Não, foi um toque diferente. Esse foi diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Irmãos, tem gente que toca nos selos, lê os selos para lá e para cá e toca, e esfrega os selos, e marrota os selos, e arranca folha e capa dos selos, e não sai nada, e envelhece o selo, e enrola ele, e põe no bolso, e carrega os selos, e olha para todo lado, eu tenho selo, e o selo não faz nada para eles. Aí você pega um irmãozinho que tem uma fé e diz, olha, o William Branham diz que nestes selos tem fé de trovões. Ele vai tocar e nem carregar no bolso precisa. Ele vai tocar e na hora que ele toca os olhos nele, diz, encontrei, está aqui. Mas tem uns que eu vou te falar, esfrega a vida inteira e não sai nada. Não sai nada. Agora, essas coisas aqui eu sinto bem, porque a revelação dos selos foi tão tremenda que está escrito no 250, o profeta do século XX. Eu vou ler só o parágrafo que você conhece, só para te falar dessa fé dos trovões. Este ensino da revelação dos 7 selos, de 17 a 24 de março de 1963, este ensino foi algo novo, até mesmo para ele, para o profeta. De fato, ele ensinou de tal forma que teve que corrigir certas coisas que anteriormente ele mesmo havia ensinado. Isso é que é uma fé perfeita, fé de rápido, fé que faz você consertar coisas que você pregou. Porque tem gente que não quer consertar. Esse tipo de gente, eles são igual o Papa. São pregadores infalíveis. Agora você vai na mensagem do profeta e pergunta, quem é aquele que tem o poder de infalibilidade? Pergunta para William Branham, quem terá este poder? Ele diz, eu vou te dizer quem terá este poder de infalibilidade. Será um anjo do Senhor, que trará esta mensagem. Ele está dizendo, o 7º anjo, que trará esta mensagem. Ele terá o poder de infalibilidade. Ele terá os mistérios de Deus revelados. Olha, enquanto os homens... Olha, tem um homem que é taxado com um poder infalível. E o poder infalível estava no outro. E eles vão tudo para o lado um. E Deus está no outro. O poder da infalibilidade. Poder que não tem jeito de falir, de falhar. Aonde está? Estava no 7º anjo. Agora você vai ter que notar isso, que esse poder estava na revelação dos 7 selos. É ali que está esse poder. Você não vai encontrar em outro lugar, você só vai encontrar neste lugar. Amém. Amém. Então, vamos corrigir. Eu queria chamar os pregadores para corrigir aquilo que já ensinou errado. Por que não para e corrige? Se o 7 selo for aberto para você, se você tocar no 7 selo, ele abrir para você, você vai voltar no púlpito e falar, meus irmãos, eu ensinei que o irmão Branham ia ressuscitar para a 3ª etapa, ele ia vir aqui para pregar 7 trovões, mas vocês me desculpem, hoje eu estou consertando, já pregou isso, o irmão Branham não vai voltar para pregar mais nada não, ele já pregou. Os pregadores têm que ter audácia, ser homem espiritual, para ir no púlpito e corrigir o que eles disseram, porque o William Branham foi homem para isso. Homem de Deus não é aquele que não falha. Homem de Deus é aquele que falha e diz, falhei. Pregou errado e diz, estou corrigindo. O homem que prega e diz que não precisa corrigir, ele não é de Deus. Porque Branham era de Deus. E ele pregou e teve que corrigir.
E não é vergonha um pastor chegar para o seu próprio povo e dizer: vocês me perdoem, eu preguei 30 anos que o William Branham tinha que ressuscitar para revelar os trovões, agora eu toquei nos selos e recebi uma fé de trovões, e eu estou pregando para vocês que o William Branham não precisa ressuscitar para revelar, ele já o fez. Eu estou corrigindo minhas pregações, mas eles não têm coragem para isso. Falta ser homem de Deus. São homens, menos de Deus. Eu vejo isso porque o William Branham foi assim. O William Branham também mentiu, voltou até, consertou. Falou até para a igreja. Se possível, a gente esconde a igreja. Ô, eles vão perder a fé em mim. Já pensou bem se eu falar para eles que eu falei para minha mulher dizer que, ó, diga aí que eu não estou em casa? William Branham não pensou nisso, não. Falou: agora eu vou consertar. Vou lá e vou consertar. Por que as pessoas não consertam? Porque não são de Deus. Você vai ter que entender isso. Você pode viver 30 anos dentro da igreja. Por que não conserta? Porque não é de Deus. Você tem nome de que é filha e filho de Deus. Só nome. Isso é só título. Que até Caim tem título de filho de Adão. Mas você procura na Bíblia e não acha. Então tem gente que tem título que é filho de Deus, mas você procura na genealogia de Deus, você não encontra esses indivíduos lá, porque eles não são filhos. Um filho de Deus, ele erra e corrige. Ele diz: pequei, não sou digno de que me chame de filho. Não sou digno, me trata como empregado. Aí você pensa que Deus vai pegar você, eu vou te castigar mesmo, vou te pôr lá como um tapete. Para todo mundo pisar. Não, ele diz: não, você é filho, não tem jeito. Você pode não querer ser filho, mas você é. Você saiu dos meus lombos espirituais de 7 trovões. Quando foi revelado os 7 selos, você saiu dali, você é um genes dos 7 trovões. Os 7 trovões te gerou. Agora você vem a mim e eu vou te lançar fora. E diz: de maneira alguma, aquele que vem a mim, não o lançarei fora. Agora, ele não lança fora quem veio dele. Tem gente que fica galanteando diante de Deus. Eu vim do Senhor, me ajuda, o Senhor sabe que eu sou seu filho. Ele diz: eu sei mesmo, não estou vendo nada. Você conversa muito, faz muita oração, mas eu estou vendo que não tem nada meu aí. Não tem nada meu. Ah, mas eu nasci na sua casa. Sim, mas você é um filho da mãe apenas. Mas você não tem nada da minha semente. Eu sou o pai é a palavra, e eu sou o pai. E cadê a minha semente em você? Cadê Apocalipse 10, 8 a 11 em você? Alguém diz que tem Apocalipse 10, 7. Você não tem. Se tivesse 10, 7, você não pregava que os trovões não foram revelados. Você, se tivesse Apocalipse 10, 7 em você, não diria que a terceira etapa ainda vai acontecer. Se tivesse essa semente em você, você sairia gritando: o 7º anjo foi o 7º trovão, o 7º anjo foi o 7º selo, o 7º anjo revelou a palavra para nós, assim como Deus diz em Apocalipse 10, 7. Mas eles não têm nada daquela semente, não são genes. São enganados. E Eva foi enganada, o profeta diz. De um lado é que você tem que ver o lado da moeda. Quando ela diz: alcancei do Senhor um varão, toda a vida vem de Deus. Até está certo. O profeta diz esse lado também. Está certo, toda a vida vem de Deus. Mas aí, irmão Brandi, só que ela quis acreditar a paternidade de Caim e Adão. Quando ela diz isso: alcancei do Senhor um varão. Gênesis 4, verso 1. E como ela mente, a igreja mente. Então ela mente e fala para os seus membros, para os seus filhos: alcancei você do Senhor. E eles não percebem que eles vieram de Caim. E se eu cansei de vocês do Senhor, é que a vida só vem do Senhor. A vida de Caim vem do Senhor, mas a semente de Caim vem da serpente.
Tem muita gente que a vida, o ar que você respira, essa vida que você tem, vem do Senhor. O diabo não pode te dar isso, isso vem do Senhor. Mas a semente que está dentro é de Caim, muitas vezes. Rejeitador da palavra de Deus, rejeitando o que Deus prometeu fazer no seu dia, você dá as costas para aquilo, ou cospe naquilo. Diz, não quero ouvir. Isto prova que não és filho de Deus. Agora, Deus nunca mandaria uma mensagem que estaria de acordo com a nossa mentalidade. Eu tive que mudar tudo, jogar tudo que eu tinha, eu tive que jogar fora. Ou você pensa que eu estou com aquela sacolada que eu vim da denominação e da primeira e segunda etapa? Não, eu joguei tudo fora, tive que aprender tudo de novo. Começar a pregar tudo de novo, aprender tudo de novo. Mas eu já sou pregador faz 30 anos. Volta atrás. Eu gosto de falar isso. Eu gosto de falar de onde veio. O pastor Joaquim pregou uma mensagem dessa. O segredo dos que triunfam é começar tudo de novo. Eu queria que todo mundo começasse de novo. Como é bom começar tudo de novo. Não, mas aí vamos, nós temos 30 anos de mensagem. Não, começa tudo de novo. Terceira etapa é começar tudo de novo. Mas eles não têm coragem de descer e começar de novo, perder o prestígio. E você sabe que as pessoas que têm grande povo na mão deles, eles nem perderiam o prestígio. Tudo que eles falam, o povo aceita, eles falam, o povo crê. Me diga que não, Billy Graham vem e fala, o povo crê. Oral Roberts vem e fala, o povo crê. Eles estão nas igrejas nominais e nas pentecostais. Eles falam e o povo crê. E eles são anjos de Deus. Está na Bíblia, está na mensagem de William Branham. Eles são anjos de Deus. Eles falam e o povo crê. Mas William Branham vem e diz, eles falam e cegam o povo. Eles falam e cegam. E o povo crê no que eles pregam. O povo da mensagem é a mesma coisa. Eles falam e cegam. E quem prega uma mensagem, diz o irmão Branham, como Billy Graham, de arrependimento, ele diz, ninguém prega. William Branham está colocando ele lá, arrependimento, só Billy Graham. Nem eu prego uma mensagem de arrependimento como Billy Graham. É que Branham está dizendo. Diz, ninguém prega uma mensagem como Billy Graham. Diz, aquele homem grande ali, das mãos grandes, da face larga, para expulsar demônio igual ele. Era só ele. Kelly Osborne podia falar sobre o irmão Branham, mas a vindicação do ministério do irmão Branham estava sobre um homem que não falou muito dele. Eu não tenho escrito desse homem que falou dele. Mas ali estava a vindicação do ministério do profeta. Certo? Bom, as pessoas não querem começar de novo. E se não param para ouvir, a fé é pelo ouvir. Ouvir o quê? Tem gente, meus irmãos, que quer ouvir Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Tem gente que quer ouvir isso. A fé deles está em torno a um paganismo. E colocando uma mulher para interceder, uma intercessora, quando até o próprio intercessor já saiu do trono e eles estão com uma mulher lá intercedendo. O próprio intercessor já saiu de lá. Para poder revelar os selos, o intercessor tomou o livro que continha os nomes de todos os eleitos e saiu do trono. E eles estão lá atrás do trono buscando ele ainda. E ele já saiu de lá. E eles estão ainda com intercessora e ele já saiu até como intercessor. Eles não percebem. Então outros vão ter a sua fé. Outros falam a sua fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E diz, isso daqui é um credo apostólico, não é credo católico. Não tem nada de apostólico. Se houvesse um credo apostólico, ele deveria ser dito assim, arrependei-vos, se houvesse. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles não querem isso daí.
Eles querem os credos que eles arrumaram mesmo. E professam aquilo e as pessoas, olha, é bonito, que fé que esse povo tem. Maravilhoso. O outro chega lá e diz, olha, eu creio nas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Eles chegam e dizem, meus irmãos, e o povo glorifica, mas eu já estive lá no meio deles. E meus irmãos, aqui está o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o povo arrepia. Ei, glória! O outro chega a dizer, tem 3 de branquinho no trono. E o povo arrepiava. Ah, se eu falasse que era de preto, não ia falar? Ele deve ter problema com a cor. Então, 3 de branquinho lá no trono. E as pessoas tudo crê nisso daí. Isso é uma fé errada. Quando você olha e diz que tem 3 no trono, você está bêbado com o vinho da grande prostituta. Você já viu bêbado como que é? Até o irmão Nilton, sem beber mesmo, ele diz, olha, eu estou vendo 2 aí. Ó. Eu olho em você, estou vendo 2. É porque já não está muito bom da visão e da cabeça. Entende? Você tem que fazer um tratamento para ver se vê um só. Jesus orou para um cego e perguntou para ele, vê? Ele diz, eu vejo os homens como árvore. Você está errado. Teve que orar para ele outra vez. Esses homens, você está vendo como árvore? Você já viu a árvore andar? Então tem coisa que as pessoas não percebem. E Jesus teve que orar por ele. Orou por ele, né? Ver o homem como árvore. Aí eles olham para Deus, eu vejo 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então as pessoas na mensagem estão do mesmo jeito. Hoje elas estão dizendo, oh, eu vejo o Cordeiro no trono, aleluia. Isso, você não sabe o quanto que isso influencia, até o timbre de voz, aleluia. E aquilo ali chama atenção. Oh, irmão, arrepiei tudo quando você falou aquilo. As pessoas não têm luz suficiente, o Cordeiro está no trono, ele esteve no trono, prega a verdade, diga o que o William Branham não podia dizer, porque o Espírito Santo falou para ele, não diga a ninguém. Aquilo que Branham não podia falar é porque é ministério da esposa. Não era para ele falar. Se você fala, você entra no ministério do outro. Então não diga a ninguém. Esta é a terceira puxada. Deixa que a esposa vai vir depois. E quem é esta esposa? Terá ela um ministério antes do rapto. E diz sim, é o ministério da hora. Ela come este livro. E ela começa a profetizar, pregar estas coisas outra vez. Já é difícil escutar isso uma vez, tem que repetir, tem. Se escutar de William Branham já é difícil, você tem que escutar da esposa de Cristo. Estamos aqui como membros desta esposa para repetir o que o 7º anjo falou, porque o que o 7º anjo falou foi o que Cristo podia falar naquele dia. E diz para ele, não diga a ninguém da terceira puxada. Por quê? Porque eu vou voltar outra vez. Eu tenho mais um ministério, não vai ficar parado só em Apocalipse 10:7. Eu tenho 10:8-11. Eu tenho um povo que come o livro. Aleluia. E aí, a gente começa a emocionar, né? Mas tem coisa que não tem jeito, rapaz. Como sair disto? Você quer fé de trovões? Eu não quero fé de cura apenas. Hoje não é dia de fé de cura. Fé de cura foi no dia do irmão Branham. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Tudo que precisar de fé está naquele homem. Deus colocou tudo nele e diz, se você for sincero e fizer com que o povo creia em você, nada vai suportar a sua oração. Porque, em outras palavras, porque agora eu estou em vocês. Se o povo não adianta falar assim, eu creio em Deus. Jesus chegou e disse, crede em Deus? Ele diz, nós cremos. O moço rico chegou e disse, isso aí eu tenho desde a minha infância os mandamentos. Ele diz, então crê também em mim. Aí não é fácil, não. Porque crê em mim, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E terás um tesouro no céu. Não, mas isso que é tesouro é na terra. Não.
Vende tudo que você tem, dá para a palavra do dia. Eu vou dar para a palavra do dia. Vou vender tudo. Era como vender tudo para comprar um campo que tinha o tesouro. E quem tinha o campo não sabia que tinha um tesouro no campo. Você tem mensagem. Muitas vezes você não sabe o tesouro que você tem. Isso daqui é um tesouro. Hoje eu tenho descoberto, através da terceira etapa, que é o maior tesouro que existe na terra hoje. Não é ganhar na loteria. Se isso daí fosse o maior tesouro, eu estava jogando também. Mas descobri que isso não vale nada. Isso daí é da terra, isso acaba. Então eu não tenho que me preocupar em ficar rico. Vou fazer como Salomão. Se o Senhor me der o suficiente que comer, o que beber, o que vestir, eu estarei satisfeito. Agora aí começa o supérfluo chegar, né? Eu quero isso, eu quero aquilo outro. É através dos supérfluos que o que as mulheres ganham não dá para elas. E o que o marido ganha tem que dar para tratar da família. Mas o que as mulheres ganham hoje não dá para comprar sandália. Maquiagem, então, nem se fala. Já, irmão? Parece que você começou cedo. Eu que ainda nem comecei. Só coisa conhecida para você. A fé vem pelo ouvir. Irmão Branham diz no absoluto, eu não dei conta de pegar a mensagem aqui, mas vocês sabem que está no absoluto, que o irmão Branham diz, a fé para o rapto está nas mensagens. 242, o absoluto. Então, quando você descobre que esta fé para o rapto está nas mensagens, você corre lá nas mensagens. Aí depois o William Branham vem e muda o lugar da fé para o rapto. E você vai ficar lá atrás. Aí ele veio um ano depois e diz assim, a fé para o rapto está nos trovões. As mensagens de 62 para trás não eram trovões. Não adianta pensar que era. Não era. Eram mensagens, onde a fé para o rapto estava, porque era o único lugar mais alto que existia na terra, da forma espiritual pregada pelo profeta. Não havia mensagem na terra mais alta do que as mensagens do irmão Branham. Não havia. Estavam os dois anjos, estavam aí na terra. Billy Graham e Oral Roberts. Estava na terra, mas o lugar mais alto eram as mensagens. A fé de rapto não era a mensagem de Billy Graham e Oral Roberts. Era as mensagens do profeta. Mas depois do ano de 63, quando os selos foram abertos, então o irmão Branham posicionou outra vez. Eu não peguei isso daqui. Vê para mim aí o primeiro selo. Eu não queria só falar, não. Vai na minha pasta ali, primeiro selo 35. Creio que eu não peguei. Deixei passar por alto isso daí. Onde ele pega e posiciona a fé para o rapto. A fé para o rapto, ele diz, está nos trovões. Então eu quero uma fé dos trovões. Aí você chega nas igrejas e começa a perguntar para os membros. Aqui prega sobre os trovões. Eu estou em busca de uma fé que me arrebata. E eu li na mensagem do profeta William Branham de que a fé para esse arrebatamento está nos trovões. O pastor prega 7 trovões revelados aqui. Ele diz o que é, o que são os 7 trovões. Alguém diz, não, nós não sabemos nada. Aí nós temos que fazer como aquele irmão que saiu com a mão branca para comer no restaurante. Ele chegou lá e disse, pegou o cardápio, eu quero carne assada. Aí o garçom diz, sinto muito, mas isso foi para ontem. O irmão Branham disse que o rapaz levantou, disse, irmão Branham, vamos embora porque nesse restaurante não tem nada que comer. O que eu quero eles não têm, diz que foi para ontem. Não, isso é para hoje. A fé para o rapto é hoje, não é nem para ontem, é hoje. A terceira puxada é hoje, porque ela nunca envelhece. Tem uma que não envelhece, meus irmãos. Você vai encontrar crente velho no átrio exterior, no átrio interior, mas você não encontra nenhum crente abatido no santo do santo, atrás do véu.
Você não encontra a mesma coisa, é aqui. Você vai encontrar crente abatido, fraco, ali no átrio exterior, dentro do tabernáculo, que é no átrio, lugar santo, mas você nunca vai encontrar um crente abatido lá dentro dos 7 trovões, revelado, comendo na panela dourada. Quando pregadores dizem não tem isso, e ele está lá na panela comendo, e os pregadores dizendo, não existe isso daí, e ele está comendo. Enquanto os outros dizem que não existe, ele está comendo. Ele encontrou, a irmã Brana veio e prega alimento espiritual. Você encontrou o lugar secreto, onde você vai e come, os outros não sabem que você comeu. Aí você sai de lá limpando o bigode. Diz que foi, irmão. Ei, eu ouvi uma mensagem. Que mensagem você ouviu? 7 trovões. Ah, você não gosta disso? Não, moço, ó. Isso é que nem mato velho. Alguém não entende o que é isso? É uma gordurinha na carne. É a gordurinha que você come e aquilo unta a boca. Aí passa pelo bigode. E você sente bem. Certo? Não pode comer muito que morre também. Tope as veias. Tem que ir devagar. Né? Ainda mais nós velhos assim. Mas é uma coisa que você come, é escondido. Escondido porque eles não vê. Você está comendo perto deles, não quer dizer que você é egoísta, que levou para algum lugar, algum quartinho escondido. Não, você está comendo perto deles, sorrindo, alegre, cheio daquele alimento. Mas que coisa boa, ele diz que é isso. Isso aqui é alimento espiritual em seu devido tempo. Oh Deus, tem misericórdia. A minha mensagem também, mas essa mensagem que já passou até por acidente automobilístico. Depois a gente dá mais outras acidentadas nela. Mas o 35 vocês conhecem, só coisa boa, fresquinhas que vocês conhecem. Mas pode comer, põe na boca, mastiga e já engole. É fácil, né? No final da era pentecostal, segundo a palavra de Deus, e que Deus me ajude nesta noite para mostrar-lhes, devemos receber um mensageiro. É engraçado, profeta. Quer dizer, devemos, era ele. Devemos receber um profeta, um mensageiro, para mostrar, que tomará todas as coisas que eles deixaram sem terminar. Quem deixou? Lutero, Wesley, pentecostais, deixaram sem terminar aqueles cabos soltos, mas nós vamos receber um mensageiro nesses últimos dias, diz William Branham, que ele vai tomar esses cabos soltos e vai ligar, e você sabe, quando você liga, a energia está passando por ele, começa a soltar faíscas, e os outros dizem, irmão, olha o perigo, olha o perigo, está saindo fogo, é para sair fogo mesmo, eu estou unindo cabos soltos. Você sabe que é unir cabos soltos que ficou na mensagem do profeta na terceira etapa, que ele não podia falar. Aí chega o ministério quíntuplo de Efésios 4:11, que é o ministério da esposa de Cristo, e começa a unir esses cabos, e começa a soltar fogo, faísca para todo lado. O cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, e é fogo saindo por todos os lados, e a gente vai encostando e amarra aquilo ali, e o povo fica com medo. Não precisa ficar com medo não, e daqui está mostrando que tem vida nesse fio. William Branham chegou e ligou os cabos soltos que estavam durante todas as eras, que nós não sabíamos que a unidade de Deus era tudo em Jesus Cristo. Ficamos adorando Deus em 3 pessoas da divindade. William Branham chegou e pegou o fio e ligou tudo direitinho assim, ó. Pronto, deu a luz. É só isso aqui, ó. Oh, mas cadê os outros 2? Não, está tudo aqui, ó. Quem me vê a mim, vê o Pai. Se você quiser, porque só tem o Senhor Jesus Cristo e só existe um Deus, e se tem um Deus só, você não pode fazer nem 2, nem 3. Você só tem que ver um corpo, o Espírito unindo com o corpo. Aí você uniu os cabos soltos. Tem crente que não dá luz mesmo, você é terra. O irmão Branham diz na mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo, me perdoe, perguntas e respostas sobre os selos, ele diz que aquilo ali é você e Cristo. Você é terra e o Espírito Santo chega, une, pronto, produz a luz. É fácil. Ali estava o homem chamado Jesus desfigurado, o Pai entrou nele e operou
Não importa o que os outros falam. Depois que você tem essa revelação, você nem importa que os outros mofem de você. Nem importa. Você não vai arregaçar a manga da camisa para mostrar para ele. Não, você vai ficar quietinho. Deixa eles falar. Você vai fazer como fez Estevão. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles não param para ouvir. E se não param para ouvir, não tem fé. E se eles param para ouvir qualquer coisa do mundo, eles têm fé nas coisas do mundo. E eu paro para ouvir 7 trovões. Eu tenho fé nessa mensagem do profeta. Eu sei que isto é verdade. Amém. Aleluia. Olha aqui. Devemos receber um mensageiro que tomará todas as coisas que eles deixaram sem terminar e revelará todo o segredo de Deus para preparar a noiva para o rapto. Devemos receber. Era ele mesmo, o mensageiro era ele. Mas Deus falou para ele, não diga a ninguém. A terceira etapa. Agora Deus encontrou um homem que não falava dele de jeito nenhum. Não falava dele próprio. O que estava relacionado com ele, com o nome dele, ele jogava tudo lá para Abraão. É como dizer, vocês se viram. É Abraão. Você pega Abraão em inglês para você ver. É Abraão. Ele nunca diz é Brana. Abraão não tem nada a ver com inglês. Quem tem é Brana mesmo. Agora, quem tem que falar isso é o ministério da esposa. Que tem que revelar isso, não diga a ninguém. O William Branham não falava nada a respeito dele próprio. Você encontra na mensagem isso. Ele sempre jogando, quando ele vier, quando esse mensageiro vier. Quem sabe o que eu estou pregando no 7º selo, 172, servirá como fundamento para quando essa pessoa vier. E a pessoa era ele. Ele não falava dele, ele falava de Deus, ele falava do mensageiro. E é você, como esposa de Cristo, que tem que olhar e dizer, é ele mesmo. Ele não falava, mas eu vejo. O senhor não fala, mas eu creio. Amém. Meu Deus do céu. Agora, terminando aqui, terminando aqui só. Devemos receber um mensageiro que tomará todas as coisas que eles deixaram sem terminar e revelará todo o segredo de Deus para preparar a noiva para o rapto. Logo vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos. Nesse tempo aqui, William Branham não sabia que estava escrito. Ele tinha que citar, segundo está na Bíblia, não escreva. Então ele diz, não está escrito. Depois, em 63 para frente, alguns meses depois, ele começou a mostrar, não, está tudo escrito lá. É a gente que não pode ver, mas está escrito lá, porque não pode aumentar nem diminuir a palavra de Deus. Ele já escreveu tudo lá, correto? E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias. Agora alguém diz, ainda vai vir 7 trovões nos últimos dias. Não existe isso. Os últimos dias foram os dias de William Branham. Nós estamos numa extensão dos últimos dias, mas os últimos dias não são hoje. Os últimos dias foi no tempo do profeta. Isso podemos comparar alguma coisa com o que temos aqui, porque o ministério dos últimos dias começou com o profeta e termina com a noiva. O 7º selo começou com William Branham e termina com a noiva. É desse jeito, tem que ser assim, porque quando a noiva sai da terra, diz o profeta, ali termina o 7º selo. Então não é quando William Branham saiu da terra que terminou o 7º selo. Lá começou o 7º selo quando William Branham estava na terra. Mas quando nós saímos da terra, mas para sair da terra precisa de fé dos trovões. Não se sai da terra com fé para a cura divina. Ai, eu arrepiei, graças a Deus. Ai, estou sentindo bem. Eu recebi um poder, irmãos. Olha, eu estava com os olhos fechados e eu vi. Você viu nada, você pensou. Tem muitos que ainda fazem, eu estava com os olhos fechados e eu vi. Você não viu, a sua mentalidade quem viu, você não viu. Não é uma visão, é um pensamento que você teve, aquilo veio na sua mente. Visão é você estar assim. William Branham, quando pregava, ele pregou a semente da serpente, ele viu a serpente com Eva, lá no Éden. Ele viu, ele tinha visões, ele estava pregando e vendo, era isso que enfraquecia o profeta. Eram as visões, não era nem a pregação. Ainda que ele falava que 40 minutos de pregação equivale a 8 horas de serviço para a sala. Mas ele mesmo, ele dizia que eram as visões que o enfraquecia. Agora eu, como não tenho visão, eu já estou enxergando. Fala, irmão, tem gente que fala, se eu falar, irmãos, eu tive uma visão, eu estava com os olhos fechados assim, tive uma visão, os outros crê. Não tem ninguém para parar a gente. Rapaz, você não teve visão. Você pensou, estava com os olhos fechados, como é que você teve visão?
Mas as pessoas não têm entendimento para isso. Não tem. Então você tem que saber, eu não preciso estar com o olho fechado aqui para ver, o olho aberto. Isso daqui está na mensagem, é claro. Eu não preciso emocionar ninguém para dizer, olha, eu estava orando e naquele momento de oração, um transe, Deus veio e falou comigo. Não, eu não precisei nem de um transe, isso daqui já estou num transe direto. Entende? Daqui Deus fala através da palavra, alguém fica esperando Deus falar por lá de fora e ele sentir alguma coisa, arrepiar. E não, Deus fala com a palavra. Você tem que arrepiar quando eu digo que os 7 trovões já foram revelados dentro dos 7 selos e que o Cordeiro saiu do trono e que não há misericórdia naquele trono mais. Se você quer misericórdia, vem no trono do vencedor. Porque aqui é onde ele está, no trono do vencedor. A misericórdia é a mensagem da hora. Se você não tem a mensagem da hora, não tem misericórdia e não tem ninguém quem pode te dar misericórdia, porque ela está aqui. A fé para o rapto, logo vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, ele diz, e eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para preparar a noiva para ter a fé do rapto. Porque com o que temos agora não poderíamos subir. Passando quase a hora de eu terminar. Mas quando chega nos pedaços desse aqui, só um profeta que pode falar a verdade. Com o que temos agora, não poderíamos subir. Isso é demais, para mim é demais. O homem curava enfermo, ressuscitava a morte, dava a vista ao cego, fazia de tudo. E ele diz, com o que temos agora. Ele não diz com o que vocês têm. William Branham não dizia assim, com o que temos. E quem tinha era ele. Com o que temos agora, não poderíamos subir. E eles hoje estão voltando, os trabalhos de pulos e gritos do movimento pentecostal, está voltando dentro da igreja, e o povo pulando e gritando e dando com os braços, e mulher se escabelando, e para lá e para cá, e fazendo aquele movimento todo, e o povo dizendo, o poder de Deus. Umas caindo no chão e espichando, outras têm que vir com um lençol e jogar em cima delas, porque está tão cheio do Espírito Santo que elas não percebem que está com a perna de fora. Chama isso de Espírito Santo, enquanto que lá no tempo da perpétua e da felicidade foi diferente a história que nós ouvimos. Aquele tempo foi diferente, quando uma novilha brava pegava e metia o chifre nelas e jogava elas para cima, rasgava a sua roupa, ela estava quietinha procurando juntar os trapinhos e cobrir a sua perna. Isso é ter o Espírito Santo. Quando a mulher mostra o seu corpo, é prova que ela não tem o Espírito Santo. Quando ela mostra os seus seios, prova que ela não tem o Espírito Santo. Isso é uma vergonha. É hora que você não pode conversar com a mulher, olhar nela é uma vergonha. Está precisando conversar com certas pessoas olhando para o céu. Porque nem roupa direita elas vestem e diz que são da mensagem e crê no profeta. Hoje está bom. Fé para rápido. Não tem ainda fé para pôr roupa. Não tem fé para parar de cortar o cabelo. Não tem fé para parar de usar cosméticos. Não tem fé para parar de usar salto alto. Isaías 3 vai cumprir em cima delas. As filhas de Sião nos últimos dias estarão cascavelando. William Branham vem e diz, as filhas de Sião, quando você lê na Bíblia, ela sempre é a noiva. Agora é uma noiva falsa e uma verdadeira. Você vai ter que notar isso. E aí tem as filhas de Sião. Não tem suficiente fé para pôr roupa. Tem uns que não têm fé para pagar dízimo. São tão cheios de fé que aí tudo no arrebatamento. William Branham deu um exemplo. Foi lá, conversou com o dono da farmácia, eu não posso pagar os medicamentos. Mas tem uma coisa, porque eu devo a ele meus dízimos. Mas numa hora, o farmacêutico veio e falou, mas Branham, o que eu tenho a ver com isso? Se você deve a ele os seus dízimos, mas você deve para mim remédio. Você tem que pagar para ele os dízimos, paga o remédio. Não, eu vou pagar os dízimos para ele primeiro. Que caráter teve o nosso profeta. Mas dizia, mas eu vou vir aqui te pagar. Aí ela depois pagava o remédio. Mas primeiro pagava o dízimo. E lembrando, eu sabia que se você dá o resto você deve para porco, não para Deus.
Ah, se sobrar, eu não pago, diz que não sobra. Não sobra, Deus não é porco. O resto que você tem, você dá para porco. É a primazia que sempre tirava e dava para Deus. Era o primeiro do rebanho, aquele gordo, aquele bonito. Tem gente que dá só aquele dízimo cego, arrastando a perna, um manco. Não tem os 10% de jeito nenhum, é 9,9, é 8,9, e aí vem aquela coisa arrastando e mancando. Diz, daqui é do Senhor. Não, o Senhor, o que o Senhor vai fazer com essas coisas? Nem no sacrifício do Velho Testamento ele não aceitava um cordeiro cego, manco, porque tipificava Cristo. Tudo isso daí, você não é que tem a ver dízimo com o céu, tem a ver tanto que a Bíblia diz que você rouba, e se rouba é ladrão, e a Bíblia diz também que ladrão não é do reino do céu, e eu sei que arrebatamento é para ir para o céu. O negócio é que a gente tem que andar direito em tudo, viu? Andar direito em tudo, é roupa, é pagar dízimo, é dar oferta, tudo normal, assim, não é aquela coisa exorbitante que tem no mundo denominacional que pede para você vender sua casa. Eles estão querendo fazer um trabalho comunista na igreja hoje. Traz tudo para a igreja e a igreja reparte com o povo. Isso quer dizer ainda que tem base na Bíblia Sagrada. Você pensa que não? Agora vocês têm que ter base no que o William Branham pregou. Não faça uma coisa que o William Branham não fez. Todo pregador que faz uma coisa que o William Branham não fez, ele é um falso. O William Branham não fez. E você sabe que a terceira etapa, ele só não pôde falar, mas logo ele deixou a pista. Ele diz, a terceira etapa foi. Então, antes que vocês fiquem esperando e nunca apareça ninguém para pregar isso, deixa eu deixar uma pista para vocês. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. E ele mesmo estava esperando esta terceira etapa. Mas logo ele teve que dizer que já havia passado. A fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se você não quer ouvir os CDs que explica, você diz, não, eu já tenho a mensagem do profeta, está explicadinho. Não está. Agora eu quero te pegar. E eu sempre prego, o profeta explicou tudo. Não explicou. Ele pregou, mas não explicou. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Então você tem que saber que o que estamos pregando aqui era o que Deus falou para o profeta. Não diga, porque não é seu ministério dizer isto. Você só prega, mas não diga o que é. Deixa que depois tem alguém que vai comer esse livro e vai falar outra vez isso daí. Mas não diga para ninguém. Então, é isso que estamos fazendo. Esse ministério é para dizer o que o irmão Branham não podia dizer, sendo que ele pregou. Não quer dizer que ele não pregou. Deus não falou assim, não pregue isso. Deus diz, não diga a ninguém. Pregar, ele pregou. Ficou pregado, está nas mensagens. Então, para mim terminar aqui, poderia ir mais avante, mas não tem jeito mais, já estourou o horário. Mas quando você chega em William Branham, que fez de tudo, curou enfermos, ressuscitou até mortos, e diz, com o que temos não podemos subir? Não adianta você vir aqui, eu arrepiei, eu senti, não, a fé vai além de sentimento. Se você perguntasse para Abraão, você sentiu alguma coisa? Olha, eu estou sentindo fraco. Não, mas forte na fé, assim, não. Forte na fé é uma coisa, eu creio. O menino vai vir. Não, mas como que você está assim para esse menino vir? Você tem que estar sendo um homem. Não tem mais nada não. Como que você crê? Porque ele falou. Ele falou, eu creio. Do nada ele pode fazer as coisas, eu creio. A Bíblia diz que ele pode fazer uma nação num dia, e eu creio. Então ele pode me mudar de uma hora para outra, e eu creio. E Abraão ficou firme naquilo. E podia perguntar para ele, mas como é que vai, Abraão? Você é homem de verdade? Olha, eu sou acabado, estou morto. Mas a promessa Deus falou, o menino vai vir. Aí eles riam mais na cara dele. Ele mesmo confessa, porque o apóstolo São Paulo diz que ele estava mortificado na carne. Quer dizer, morto na carne. Um homem morto é um homem que não tem condição de ter um filho. Na verdade, ele não tem condição de estar morto. A velhice já acabou com ele. A velha dele já estava com as veias lactantes para alimentar a criança, está tudo seca.
E ele dizia, não, mas é ela mesmo, vai amamentar, vai amamentar. Quando quiser ajudar a Deus, trouxe um ismaelita, um problema. Você vai ajudar a Deus? Esse povo da mensagem tem tentado ajudar a Deus. Está tentando ajudar a Deus. O que eles produziram? Uns ismaelitas dentro da mensagem que são inconvertíveis aos trovões, irregeneráveis aos trovões. Dentro da mensagem, mas são ismaelitas. Foram gerados dentro da mensagem, com a Agar, com a escrava, com a egípcia. Não foram gerados com a promessa, mas com a Agar. E estão belos filhos, belas igrejas. A bela Agar, ela era uma bela mulher. E agora vem Sara e diz, fica com ela. Por ajuda de Sara ainda, a igreja que não tem fé suficiente e precisa ter um ministro que tenha fé, porque a igreja, a mulher não tem fé suficiente, e se o ministro escutar a igreja, o que ele vai fazer é o que Abraão fez, é trazer um ismaelita para dentro do seio do seu ministério. Foi o que Abraão fez, porque ele escutou a sua mulher, que era uma boa mulher, mas não tinha fé para produzir um filho. Ela quis ajudar. Você lê a mensagem de Mombrana? A semente não era com a palha, ele diz, ela quis ajudar a Deus. Você não tem que ajudar a Deus para ir no arrebatamento. Eu já diz aqui que a fé para o rapto está nos trovões. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Está aqui. Eu tinha que lembrar tudo isso daqui, mas vou deixar o parágrafo. Desvelar de Deus, 273 a 278. Eles disseram assim, ô irmão Brana, aqueles 7 trovões que você disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram? Não será aquela uma revelação para dar a algum homem? William Branham diz, não senhor, isso seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá, e os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Os 7 selos abriu a revelação do que eram os 7 trovões. Você quer 7 trovões? Vai ali, a fé dos trovões é o que eu estou recebendo dentro desse espaço de tempo, que a terceira etapa foi revelada para nós. Nós estamos recebendo fé de trovões. Eu preguei esses dias sobre fazer aquelas obras, e que nós sempre pensávamos, que obra é essa? A cura divina. William Branham veio e diz, não, pregar aos espíritos em prisão, às almas encarceradas. Ele diz, pregar aos perdidos eternamente. Esta que é a obra, igual eu fiz, vocês vão fazer. Eu sempre estava pensando que era mais cura, vamos fazer, porque ele diz, não, é pregar a estas almas encarceradas, aos perdidos eternamente. Isto aqui, os trovões, está claro. Para mim, os trovões está tudo revelado aqui dentro da mensagem. Está claro, não tenho dúvida. O ministério do irmão Brana foi completado. Não falta nada. Está tudo perfeito. Eu creio. Pai Celestial, muito obrigado por este momento de meditação na sua palavra. Que estas coisas possam infiltrar no âmago de cada irmão e irmã, e eles crerem naquilo que é do Senhor, desde que eles sejam sementes do Senhor. Porque se não for, meu Deus, não vai adiantar eles crer. Eles vão crer superficialmente. Tem gente que crê, mas é superficial. Eles crêem, mas baseado em certos companheirismos, certos grupos, certos personagens grandes da terra. Mas eu estou crendo segundo a sua palavra, segundo o que o seu profeta pregou. Eu leio e eu vejo estas coisas. Obrigado por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os
Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, Com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. o Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém. Coisa boa, né? Deus abençoe os irmãos que estão conosco. Nós temos irmãos nos visitando aqui também, de Araguari, o irmão Rocha e a sua família. Lá do sul, bem do sul mesmo, lá em Gravataí, irmão Gilberto e a irmã Suzana. E aqui do sul, em Curitiba, temos o irmão Mesquita e a irmã Madalena, sua esposa, e a garotinha, né? Deus abençoe todos vocês. Estou deixando ninguém para trás não, né? É o irmão Juarez daqui, de Minas Gerais, né? Irmão Juarez, irmã Dilce e irmão Manuel. Deus vos abençoe. É muito bom ter vocês conosco. Irmão Abadi e família através da internet, em Araguari, Minas Gerais, irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo, irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina, irmã Adriana, irmão Moacir e família, pastor Fuque e família, pastor Paulo e família, irmão Antônio, Londrina, Paraná, irmão Celso e família, irmão Manuel e família, irmão Weber e família, Salvador, Bahia, irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais, irmã Enar Leal, Gravataí, Rio Grande do Sul, irmão Dirceu, irmã Raquel, irmão Daniel, Paranaguá, Paraná, irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, irmão Joel Floriano e família, Franca, São Paulo, irmão Celso, irmã Etienne, irmão Lauro Sieves, irmão José Dolari e família, Curitiba, Paraná, irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul, irmão José Celso e família, Tibagi, Paraná, família Kovacs, em Portugal, Deus vos abençoe. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Marcos Roberto e família, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo. Irmão Oswaldo Pereira, Taubaté, São Paulo. Irmão Lorival, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Irmão Regis Rivo e família, Belém do Pará. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Irmão Paulo, irmã Dione, irmão Antony, irmã Priscila, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo. Deus abençoe também a irmã Luzia, irmão Oswaldo, irmã Amélia, irmão Francisco Tavares, que ouve em casa em São Joaquim da Barra. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra. Espírito Santo, irmão Sandro Ferreira e família, Nanindeua, Pará. Pastor Luiz Arruda e família, Botucatu, São Paulo. Amém. 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 Olha, teremos mais, se Deus quiser, a nossa reunião sábado às 7 da noite, 6:30.
Amém? 6h30. Desculpa nos interromper e quebrar a ordem da igreja, mas em nome de todos os nossos amados irmãos do Brasil, os pastores de Londrina, os irmãos de norte, sul, leste, oeste, manda saudações ao Senhor. Amém. Teria muitas homenagens, mas seria muito para ler. Então, em nome de todo o povo de Deus, nós lhe desejamos que Deus lhe abençoe. Amém. É que é bom ser esposa, né? O marido ganha a esposa também. O irmão Rocha diz que é para o Senhor e para a igreja. O irmão Rocha de Araguari trouxe esse presente. Amém? Deus abençoe. Vocês querem ver? Glória a Deus. Irmão Juarez, venha cá para fazer uma oração com o nosso pastor. Amém? Pode puxar, estou segurando.